Fala galera do tiro, eu sou o Ergan e companhia e hoje a gente vai fazer um vídeo aqui sobre um tema que eu vejo que gera muita polêmica aí no mundo do tiro e sinceridade assim eu acho que não deveria. A gente vai falar um pouquinho sobre agrupamentos. Bom, tem muitos atiradores que simplesmente abominam, né, a ideia de atirar em papel para verificar a precisão, né, da carabina. O que acontece? Eu acho que essa questão de agrupamento, tá, isso é opinião pessoal. É óbvio que eu sei que vai ter gente que vai discordar, tem gente que vai concordar, mas enfim, minha opinião sobre esse tema. O agrupamento, para mim, acho que é a parte mais importante do tiro, né? Para mim ele é como se fosse um resultado, né, impresso do que aquele conjunto, né, no caso atirador, carabina, apoio e chumbo está conseguindo fazer naquela distância, né? Então assim, eu acho que isso todo mundo vai concordar. O objetivo do tiro é sempre o acerto, né? Não faz sentido você atirar a esmo, né? E o agrupamento é justamente o xerox disso, né? Através desse tipo de teste que a gente faz via de regra em papel, né? É óbvio que tem outras maneiras aí de você fazer também, enfim, não muito usuais, mas o padrão é fazer esse tipo de teste em papel, né? Para quem não sabe o que é exatamente o agrupamento, é basicamente isso que a gente tem nesse álbum, né? Posso soar um pouco, como é que se diz? Óbvio demais, né? Mas é basicamente isso. Estou aproveitando um álbum aqui de teste que eu fiz com o HW80. Enfim, basicamente é isso, né? Por que da importância desse tipo de teste? Através dele você vai ter a plena certeza, né, de que naquela determinada distância, aquele conjunto, né, aquele atirador, aquela carabina e aquele chumbo, mais aquele apoio, porque isso influencia também. Quando eu falo apoio, não estou dizendo só sandbag, como que se diz, front rest, o tiro em pé sem apoio também, que a gente fala, né, costumeiramente em pé sem apoio, mas no fundo o apoio da carabina vai ser o braço do atirador, né? Então esses testes de agrupamento eles vão refletir justamente o que aquele conjunto naquele momento, naquela distância, com aquele chumbo está conseguindo acertar, né? Então é muito comum às vezes, né, a gente ouvir relatos aí de alguns atiradores que, pô, minha carabina não acerta nada, ela não é precisa, e de certo modo assim, a gente tem que tomar um certo cuidado quando faz esse tipo de colocação, né? Por mais absurdo que pareça, toda carabina agrupa, né? Toda, sem exceção. A questão é que tipo de alvo ela vai conseguir acertar, né? Tem carabinas que a 10 metros vai agrupar uma lata de 250 chumbos, né? No caso 5,5, uma lata grande, né? Outras carabinas conseguem um resultado melhor, né? Carabinas, quando eu falo assim, no caso outros conjuntos, né? Conseguem acertar uma lata menor. Tem carabinas que você vai conseguir resultados realmente bons, assim, absurdos, né? Como por exemplo esse, né? Que a gente tem alguns outros aqui. Então é importante, assim, o atirador gostando ou não de fazer agrupamento, esse tipo de coisa sempre vai influenciar no seu tiro, né? O agrupamento, eu costumo dizer que ele é um parâmetro que você vai ter de que tipo de alvo você vai conseguir acertar naquela determinada distância, né? Então por isso da importância, né? Por vezes aí, principalmente no plinking, né? No plinking a gente não costuma se atentar tanto a esse tipo de coisa, né? Basicamente a gente coloca o chumbo, coloca o alvo e manda a bala, né? Mas a partir do momento que você começa a se exigir um pouquinho mais, né, daquele conjunto, né, carabina, atirador e chumbo, diminuindo às vezes o tamanho do alvo, então aumentando a distância, a gente vai notando a importância de fazer esse tipo de teste,
Às vezes uma carabina que faz um grupo muito pequeno, né, a 10, 15 metros, você vai atirar 50, ela não vai corresponder. Né? Então você vai ter que, das duas, ou aumentar o tamanho do alvo, né, ou diminuir a distância, né, para conseguir ter uma brincadeira saudável em que você não se estresse, né? Porque por vezes assim a gente acaba forçando o limite, né, daquela determinada carabina. Cada padrão, né, cada modelo de carabina tem a sua utilização e, como eu falei, toda carabina agrupa. A questão é, será que você não está exigindo demais do seu conjunto? Né? Por exemplo, isso aqui é uma carabina Magnum. Né? Se eu colocar uma moedinha de 25 centavos para acertar 50 metros, provavelmente um tiro ou outro eu vou acertar, tem a questão da sorte, enfim. Né? A probabilidade de acertar é razoável, né? Mas com constância, né? Que é o X da questão, né? No tiro de precisão, provavelmente a gente não vai ter sucesso. É culpa da carabina? Não. É culpa do atirador? Por vezes pode ser, mas a maioria das vezes não. A carabina não foi feita para esse tipo de alvo, né? Então é basicamente isso, né? Um vídeo curto, opinativo. Sei que tem muita gente que não gosta porque gera polêmica, mas essa é a minha forma de enxergar, né? Então não quero ser repetitivo, mas é isso. Para mim, agrupamento é o Xerox, né? O resultado final daquele conjunto, do que aquele conjunto consegue naquela determinada distância. Tá bom, gente? Se você concorda, se você discorda, eu peço que coloque a opinião nos comentários, né? E conta aí pra gente, pra vocês agrupamento é uma coisa necessária, é divertido ou você realmente dispensa? Beleza, gente? Forte abraço a todos, ótimos tiros, fiquem com Deus.